é o seguinte, nós estávamos discutindo algumas perguntas que foram feitas aqui pelo nosso script, mas você me chamou a atenção de uma muito interessante sobre relacionamento. Sim, tem uma aqui que é fundamental. Na verdade, eu, inclusive, acredito que sejam 3 perguntas vindas da mesma pessoa. Né? Essa pessoa colocou o seu nome, né, por completo, mas dentro daquela nossa linha de, né, não expor ninguém, a gente não sabe se ela quer que seja dito, nós vamos chamar de SO. Tá? O que a SO ela coloca? Meu nome é SO, gostaria de saber como é possível e se existe uma forma de, ela coloca entre parênteses a palavra desiludir, com a ideia de encontrar a própria felicidade em outra pessoa e por que isso acontece, por que chegamos a esse ponto. SO, o que eu posso te dizer? Em primeiro lugar, vamos entender um pouquinho a palavra desiludir. Né? Quando a gente diz que a pessoa está iludida, a gente normalmente está querendo dizer que ela está pensando ou acreditando em alguma coisa que dificilmente seja possível. Né? Então, eu penso que é importante a gente colocar isso, porque desejar ser feliz com uma outra pessoa não é uma ilusão. Né? Não só isso é possível, como isso, inclusive, é um desejo absolutamente natural de todo e qualquer ser humano. Né? Nós, por natureza, somos incompletos, somos pessoas desejosas de algo mais, tanto é que a gente está sempre fazendo um plano, a gente gostaria disso, gostaria daquilo e daí por diante, nós estamos em constante evolução. E do ponto de vista afetivo e afetivo também sexual, nós somos, por natureza, pessoas carentes. Isso não é vergonha reconhecer. Eu sou carente, Renato é carente, Teres é carente, e a nossa ouvinte SO é carente, todas as pessoas são carentes. Então, na verdade, não só é possível, como é um desejo natural que a pessoa tem de encontrar alguém com quem ela possa ser feliz. Onde que está o X, ou onde que está o que se torna muitas vezes o nó da questão para muita gente? Justamente a expectativa que a pessoa coloca em relação a uma outra. E quando a gente alimenta uma expectativa em relação a outra pessoa, a gente não pode se esquecer de que a expectativa é nossa. Se eu tenho uma expectativa em relação a uma pessoa de nome X, sou eu que estou alimentando aquela expectativa. E é importante eu pensar o seguinte: será que fulano é capaz de realizar essa expectativa? Será que eu não estou desejando algo que está para além da capacidade que ela tem de corresponder? Será que, na verdade, essa falta ou essa expectativa que eu estou projetando ou colocando nessa pessoa, ela não é excessiva? Porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, a gente dificilmente vai conseguir estar bem com o outro. E aí, do ponto de vista do relacionamento afetivo, uma coisa que é fundamental a gente perceber é o seguinte: ninguém tem a obrigação de fazer o outro feliz. Eu me torno feliz e eu construo a minha felicidade com a contribuição ou com a colaboração do outro. Há uma espécie de ditado popular, ou um pensamento popular, que é extremamente preocupante, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que é aquele pensamento das pessoas dizendo assim: eu encontrei ou eu não encontrei a minha cara metade. Né? Na verdade, a gente não tem que buscar a cara metade, porque a gente é inteiro. Né? E muitas vezes o que acontece é que as pessoas têm uma impressão seguinte: eu estou em busca de uma pessoa que vá preencher todos os meus vazios. E isso necessariamente não é possível. Imagine você o que seria eu, dentro de um relacionamento, no meu namoro, dentro de um relacionamento, no meu casamento ou no meu noivado, eu ter a responsabilidade de responder pela felicidade do outro. Isso é algo muito sério. Então, eu me faço feliz à medida em que o outro contribui para isso. Né? Ninguém é perfeito. Então, na verdade, num relacionamento, principalmente ele de namoro, de noivado, de casamento e daí por diante, é óbvio que quando a gente passa a namorar, a gente tem a intenção de se casar, ficar noivo de uma pessoa, é óbvio que você escolhe uma pessoa que tem afinidades com você. Não é? Se eu não suporto a fumaça, por exemplo, do cigarro, dificilmente eu vou conseguir namorar com uma pessoa que fuma. Né? Mas, ao mesmo tempo, não é pelo fato de essa pessoa ter determinadas características que realmente eu admiro e características que eu busco numa pessoa, que ela tenha a obrigatoriedade de me fazer feliz.
Eu li uma vez um texto que eu achei muito interessante, que dizia o seguinte: a história de uma palestrante, que ela estava falando justamente a respeito de relacionamento afetivo e etc e tal, e aí ela se vira para uma mulher e pergunta para a mulher o seguinte: o seu marido te faz feliz? E aí o camarada, né, ficou todo cheio e tal, e ele não esperava outra resposta, porque o casamento deles era muito tranquilo, porque eles normalmente não tinham brigas sérias, era um casamento, né, tranquilo, realmente, como eu disse, bastante equilibrado. E qual não foi a surpresa do camarada quando a esposa se virou para a palestrante e disse o seguinte: não, o meu marido não me faz feliz. Ele arregalou um olho daquele tamanho e certamente esperou que ela fosse pedir divórcio naquela hora, né? E a resposta que ela deu foi a seguinte: eu construo a minha felicidade tendo o meu marido ao meu lado. Né? Então, existe uma diferença que a gente pode colocar entre egoísmo e egocentrismo. Né? Quando a gente fala na pessoa egoísta, é a pessoa que não só ela se coloca em primeiro lugar, mas ela, se precisar, passa por cima de todo mundo para ela conseguir aquilo que ela deseja. Ela não tem escrúpulo de fazer mal para as pessoas se for necessário. A pessoa egocêntrica, ego quer dizer eu, e cêntrico vem de centro, é a pessoa que reconhece que se ela não estiver bem, ela não tem sequer como ajudar o outro. Então, a gente, por exemplo, fazer alguns sacrifícios para poder ajudar as pessoas, isso é válido, mas a gente também precisa aprender a dizer não. A gente precisa também aprender a perceber que o outro não está literalmente a meu serviço. Até porque a outra pessoa em quem eu estou depositando uma expectativa grande de fazer a minha felicidade, ela também está buscando e construindo a sua felicidade. Então, qualquer relação, ela passa a ter tudo para dar certo à medida em que ambas as pessoas, elas reconhecem que elas não têm tudo, que elas são desejosas de uma pessoa que dê carinho, de uma pessoa que seja companheira, de uma pessoa que, na verdade, ela seja cúmplice, que ela dê o ombro, que ela partilhe as dificuldades, que dê força. Isso é fundamental. Tá? A gente busca, sim, uma pessoa que contribua para a nossa felicidade. Mas, definitivamente, quem constrói a sua própria felicidade é a própria pessoa. Cada um de nós é responsável pela sua felicidade. E uma coisa que é muito importante, Teres, SO, a nossa ouvinte, assim como Renato Sérgio também, é que muitas vezes acontece de uma pessoa sair de um determinado relacionamento sem ter analisado o porquê que aquele relacionamento não deu certo. Né? É muito comum as pessoas, por exemplo, eu vou terminar esse namoro porque o fulano ou a beltrana, ou ele ou ela faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. Tá, mas espera aí, qual foi a contribuição que eu dei para que o relacionamento chegasse a esse ponto? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? Né? Então, muitas vezes, a pessoa ela tem que também se conhecer profundamente, ela tem que analisar os pontos positivos e aqueles que não foram tão positivos assim num determinado relacionamento, porque algumas pessoas, na verdade, elas saem de uma relação e entram outra de maneira automática. Né? E aí a pessoa começa a pensar o seguinte: não, eu não encontro uma pessoa com quem eu me dê bem. Tá, mas será que eu não posso favorecer para que isso aconteça? Né? Porque, veja bem, se eu não estou encontrando uma pessoa adequada para mim, é possível que essas outras pessoas com quem eu namorei também não tenham visto em mim uma pessoa adequada para elas. Né? E aí, como eu tinha dito a você que eu acreditava que as outras duas perguntas eram da mesma ouvinte, ela pergunta o seguinte: que sensação é essa, ou ela ou outra pessoa, né? Mas eu acredito que seja a mesma. A pergunta veio também para o celular do Prozame. Que sensação é essa que dá dentro da gente quando as coisas não batem com o que esperávamos? Por que diante disso sentimos ódio? Ódio de tal maneira a não conseguir controlar as lágrimas ou as forças. E aí a outra pergunta: gostaria de saber por que quando sentimos que não temos comando sobre uma determinada pessoa ou determinada situação, nos sentimos, ela colocou imponentes, eu acredito que impotentes, é possível, né? Uhum. Nós nos sentimos incapazes. Por que essa sensação de derrota? E por que essa sensação de querer mandar em alguém? De querer sempre que a situação a nosso favor? De querer sempre que as coisas fluam do nosso jeito? Algo que é fundamental na nossa formação, SO, demais ouvintes, Teres e Renato,
à medida em que nós somos educados, nós aprendemos a lidar com a situação de frustração. Uma criança que receba absolutamente tudo, uma criança cujos pais não têm dificuldade de dar determinada coisa que ela está querendo, mesmo assim sacrificam e tiram de onde não tem para poder dar. Uma criança que sempre que faz pirraça tem a sua vontade satisfeita, e que uma pessoa que foi criada sem nunca ter ouvido não, ela tem uma tendência a se desenvolver com essa sensação de que as pessoas todas estão à disposição dela. Percebe o quanto isso, a resposta que eu dei para a pergunta anterior faz sentido quando a gente vê esta pergunta agora, e que eu acredito que seja da mesma pessoa? Né? Então é possível que esta pessoa talvez esteja encontrando, repetindo sempre, se tratar da mesma ouvinte, é possível que esta pessoa esteja encontrando dificuldade para poder ser feliz com alguém, quem sabe em função desse traço de personalidade que ela tem, que é de ser uma pessoa dominadora. Não é? Então a gente tem sempre que ir aonde eu quero, a gente vai viajar para o mesmo lugar que eu quero, você quer ficar 2 dias, mas eu quero ficar 4, então a gente tem que ficar 2, você vai sair com a roupa que eu quero, você gosta de axé, eu gosto de uma música romântica, mas dane-se, nós vamos onde eu gosto, a gente vai pedir um prato no restaurante, a gente vai pedir o que eu quero e não o que você quer. Não é? Então, na verdade, a pessoa que tem essa tendência de dominação, ela tem uma dificuldade para poder reconhecer que o outro não está à disposição dela. Pelo menos não sempre. Não é? Todo relacionamento, seja afetivo ou não e daí por diante, é uma troca. Não é? Nós construímos a felicidade com o outro, mas nós precisamos entender que ele também quer ser feliz. Não é? E isso não só numa relação afetiva. Não é? Dentro de casa, por exemplo, 2 crianças estão brigando por causa do controle da televisão. Não é? Peraí, esse programa passa todo dia, é uma vez por semana, esse programa é reprisado em outro horário, olha, o que você quer ver tem reprise, o que o fulano quer ver é uma vez só que passa. Então vamos combinar o seguinte, se o seu tem reprise, qual o problema de você ver depois? Então, eu quero ver o futebol, eu quero ver o filme, olha, esse filme passa toda hora, o jogo de futebol só passa agora, você não vai ter como ver de novo. Há situações, inclusive, em que a criança, principalmente, não faz mal ela experimentar a sensação de não ter o que ela está querendo, porque isso é fundamental para o crescimento dela. Pai, você pode comprar um tênis para mim? Meu filho, você está precisando do tênis? Quantos tênis você tem? O que está te levando a me pedir um tênis? Você quer esse tênis para quê? Onde estão os outros? Eu vou te dar um, mas então a gente vai pegar um que você tem e a gente vai doar para alguém, por exemplo, que está precisando? Né? Ah, não, pai, mas o tênis tem que ser agora. Meu filho, vamos fazer o seguinte, hoje é dia 20, dia 30 eu recebo. A gente vai esperar até o dia 30 e a gente sai para poder comprar. Né? Então, essa situação de a gente contribuir para que a criança, para que o adolescente, ou mesmo para que nós mesmos, adultos, convivamos com a frustração, isso é fundamental para a nossa felicidade.